Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Neste 16º domingo do tempo comum, em que a liturgia traz no Evangelho a parábola do joio, nos inserimos no contexto rural para afirmar que somos plantação do Pai. Todos que nos reunimos nesta adoração somos sementes regadas com a chuva da graça da salvação, renascidas em Cristo Jesus, adubadas por obra do Espírito Santo. Como do grão posto na terra nasce a espiga, Cristo vence a morte na cruz e nos oferece vida em plenitude pela ressurreição. A Ele rendemos glória e louvor. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá a espiga alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. A semente, quando encontra solo fértil, brota e cresce até se tornar árvore alta e forte, que oferece sombra e abrigo ao cansado e produz frutos para saciar a fome. Há muitos necessitados que não chegam a se servirem dos frutos da árvore, dos cereais produzidos, dos bens da criação, pela ganância de quem mantém seus celeiros abarrotados e sustém uma produção baseada na exploração, almejando lucros cada vez maiores. Há muitos vivemos uma vida sufocada pela opressão, que, qual semente, carecem de solo acolhedor onde possam brotar e crescer. Confessemos a Deus o pecado de nosso individualismo, que nos prende apenas ao nosso canteiro pessoal, esquecendo-nos de que há tantos solos que necessitam de adubo. Misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão. Ao povo dá novo alento, a tua graça e perdão. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte da sua morte. Ele morreu por todos
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. É em Cristo que os nossos pecados são perdoados. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Meu viver. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e versículos 36 a 43. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí o empregado do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o momento da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu:
Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem e também todos os que praticam o mal. Depois, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. No domingo passado, o texto do Evangelho nos trouxe a parábola do semeador, fazendo-nos meditar nos vários tipos de solos sobre os quais é lançada a semente do Evangelho. A parábola afirmava que a boa semente frutifica num bom solo. Mas a parábola de hoje, a parábola do joio, nos revela uma ambiguidade. Afirma que no mesmo solo onde cresce a boa semente, também cresce o joio. Essa realidade parece incomodar e até mesmo causar indignação aos lavradores, pois já no prenúncio das espigas, ao ver o joio despontar, chegam com a sugestão pronta para solucionar o problema. O Senhor quer que a gente arranque o joio? Para aquele lavrador, essa parecia ser a decisão mais óbvia. Entretanto, o dono do campo, aquele que verdadeiramente teria autoridade para qualquer tomada de decisão, o adverte e propõe-lhe calma. Mas uma calma que não é meramente contrária à impaciência, uma espécie de letargia. A calma é pedida como um ato de sabedoria, paciência e prudência. Ele afirma que é melhor esperar o tempo certo, porque corre-se o risco de, juntamente com o joio, arrancar também o trigo no qual o joio se mistura. Essa parábola com a qual Jesus se utiliza para falar do reino intriga, mexe tanto com os discípulos que eles pedem uma explicação. Afinal, como podia quem vivia sob a lei do olho por olho, dente por dente, entender que uma semente que não produzisse dentro das expectativas não fosse eliminada de imediato? Como entender que se deixe o joio crescer junto com o trigo? Por que dar oportunidade de crescimento a quem não merece crédito aos nossos olhos? É mais uma vez Jesus tendo de afirmar e explicar que a lógica do reino é outra. A inquietação dos discípulos talvez se assemelhe às nossas inquietações, nos dias atuais tão cheios de dor, enfrentamento de uma pandemia que gera os mais variados dramas que nos fazem questionar por que Deus não se manifesta de forma mais incisiva. Se a causa do reino é justa e válida, por que é tão difícil mudar as estruturas injustas de nosso mundo? Será que nossa ação cristã de lutar por um mundo melhor é estéril, apenas fruto da nossa ilusão, uma mera utopia? Já na parábola do semeador, Jesus alimenta a esperança com o absoluto êxito da justiça que faz surgir o reino, apesar de todos os percalços. É no potencial dessa semente que devemos confiar e concentrar nossa ação. E esse potencial é mistério de Deus, que acompanha o crescimento do trigo e também do joio que cresce junto e que terá sua aparência de trigo desvelada no momento da colheita, no tempo definido pelo dono da plantação.
exclusivamente pelo dono da plantação. Por ora, cabe não cansar de lançar as sementes boas e confiar em seu crescimento pleno. Mas como vamos acalentar o peito frente às inquietações e conflitos do mundo e da nossa existência? É então hora de confiar no mistério do amor e contar com o grande auxiliador, como nos diz Paulo em sua carta aos Romanos. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito, é Ele quem nos auxilia, nos fortalece para o enfrentamento dos desafios que nos são apresentados em nosso caminhar. Ele, o Espírito, vem em auxílio da nossa fraqueza. Ele, o Espírito Santo, se torna nossa melhor oração de súplica, o maior conforto na esperança, pois intercede em nosso lugar com gemidos que as palavras não conseguem explicar. Os gemidos do Espírito em favor dos cristãos estão em perfeita sintonia com a vontade de Deus. Este, por sua vez, conhece os desejos do Espírito. A esperança, queridos, é o emblema que distingue a vida cristã. Por isso, a atuação do Espírito Santo em nós gera perseverança, que é similar à paciência. Paciência, perseverança, constância são no Novo Testamento quase sinônimos. E paciência faz parte do fruto do Espírito. Paulo frisa corretamente que não se vê o que se espera, mas ainda assim esperamos pacientemente, com perseverança e constância, a manifestação plena de Deus. E enquanto esperamos, vamos agindo como semente boa para ver a justiça do reino florescer entre nós e fazer a festa da vida acontecer. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia a fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Yeah, yeah.
de esperança se abre, prenúncio da flor que se faz. Promessa de tua presença, que a vida abundante nos traz. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Aê, aê, Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência, De corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Aê, aê, aê. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Saiamos juntos a anunciar a boa notícia do reino para fazer florescer as sementes da verdade, da paz, da justiça e do amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.